Muitos me perguntam quem eu sou, mas, na verdade, eu sou quem me manda eu ser. Projeto Elas. O projeto surge de uma conversa simples, casual, entre eu e a minha amiga, e a gente conseguiu pensar a importância da mulher na sociedade. Eu estudei tanto e, em 1853, eu já tinha minha própria equipe de enfermagem lá na Inglaterra. Eu resolvi cursar medicina porque o meu melhor amigo morreu de infecção cerebral. Sou considerada a primeira mulher matemática. E o propósito do projeto também é ressaltar a importância da mulher nas ciências, né? Para ver como que a mulher foi importante em tantas áreas da ciência, né? Olá, estamos aqui com Sofia Nesco, a primeira neurocirurgiã do mundo. Eu nasci numa época muito difícil para as mulheres. Eu nasci na época de 1920, uma época que as mulheres não tinham voz na sociedade. Eu me chamo Hipátia, sou considerada a primeira mulher matemática. Eu nasci em um mundo cheio de descobertas matemáticas e científicas. Eu estudei na Academia de Alexandria, onde adquiri muitos conhecimentos em matemática, astronomia, filosofia e em outros como religião, poesias e artes. O meu destaque nos estudos acadêmicos fez com que eu recebesse uma proposta de emprego para ser professora na Academia de Alexandria, onde fui diretora aos 30 anos. Estamos aqui hoje com Margaret Hamilton. Bom, eu nasci nos Estados Unidos, no estado de Indiana. Minha infância e adolescência foram bem tranquilas, na verdade. Anos depois, eu me formei em matemática na faculdade e foi lá que eu conheci o meu marido, o James, e foi com ele que eu tive a minha primeira filha, a Lauren. Depois, eu fiz pós-graduação em meteorologia e por alguns anos eu ensinei matemática para o ensino médio. Nos anos 60, eu me mudei para Boston e comecei a minha pós-graduação em matemática pura. Eu sou Florence Nightingale. Eu nasci em 1820 lá na Inglaterra. E deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre quis ser enfermeira. Mas a enfermagem era uma profissão muito desvalorizada e não era considerada a profissão de madama. Então, os meus pais não queriam que eu fizesse. Mas eu insisti tanto que o papai deixou que eu fizesse enfermagem lá na Alemanha. Eu sou a Valentina e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Em 1963, eu fui a primeira mulher a ser enviada ao espaço. Eles encontraram o meu nome em um grupo de uma escola de paraquedismo. Meu nome é Tarsila de Aguiar do Amaral. Para muitas, eu sou conhecida como uma das pintoras mais importantes do Brasil. Mas para outros, eu sou só a menina do interior de São Paulo. Eu faço parte de uma família tradicional, rica e brasileira. E minha formação estudantil foi muito boa. Eu iniciei elas aqui em São Paulo, mas as completei em Barcelona, onde eu pintei o meu primeiro quadro aos 16 anos. Olá, eu sou a Cleópatra. Eu fui a primeira mulher faraó do Egito e tive uma grande liderança, e marquei o meu tempo. Nasci na cidade de Alexandria. Meu nome é Virginia Hall e esse é o meu legado. Eu sou a primeira espiã a atuar em território inimigo na Segunda Guerra Mundial. Nasci em 1906, nos Estados Unidos. Iniciei a minha carreira com o sonho de trabalhar na área de relações internacionais. Eu sempre gostei muito de idiomas, eu falava 4 idiomas. Comunicação em geral, eu sempre gostei desse tipo. Eu ingressei, como eu já disse, em minha faculdade, terminei ela em Viena, na Inglaterra. Quando Deus cria a mulher, Deus pensa na mulher como ajudadora, como colaboradora, um ser pensante, dotado de inteligência, dotado de especialidades, dotado de habilidades. E a mulher, muitas vezes ao longo da história, teve a sua história recortada ou teve a sua história omitida pelo fato de ser mulher. Com vocês, Projeto Elas. Eu fiquei famosa nessa época por ser uma notável solucionadora de problemas matemáticos. E eu escrevia os meus próprios trabalhos matemáticos e eu palestrava sobre as obras de Platão e Aristóteles, onde muitas pessoas de toda parte vinham me ouvir falar. Mas, infelizmente, muitas das minhas ideias não eram compatíveis com os dogmas cristãos. A minha inteligência e influência foram uma ameaça para os líderes da época. Porém, a minha memória vive como símbolo do grande intelecto feminino. Eu desenvolvi o software do voo do Apollo 11
e recebi muito destaque por isso, depois que o voo foi concluído. E acho que eu ganhei mais destaque ainda, fora o meu trabalho, por conta de ser o Apollo 11, o foguete que levou o primeiro homem à Lua. E às vezes eu fico pensando, se talvez tivesse dado errado, talvez eu não ganharia tanta atenção quanto eu ganho hoje, mas foi muito importante para mim, muito marcante. Alguns anos atrás eu recebi uma medalha presidencial do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi realmente uma honra e muito marcante. Com certeza eu nunca vou esquecer esse projeto. Fui mandada ao espaço no período da Guerra Fria por conta da guerra em si entre os Estados Unidos e a União Soviética, e eles precisavam dessa visibilidade. E eu fui enviada por eles para não perder a tradição de ser enviada a primeira mulher. Eu estudei tanto e em 1853 eu já tinha minha própria equipe de enfermagem lá na Inglaterra. E foi muito legal porque eu consegui pôr tudo em prática, mas algo inesperado aconteceu. Em 1854, estourou a Guerra da Crimeia. Eu tive que ir da Inglaterra para a Crimeia e ter a minha própria equipe. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha equipe, ajudar a limpar o hospital e equipar ele certinho. Então, a gente começou a cuidar dos pacientes como se fossem nossos amigos próximos. E eu acho que isso foi diferencial da minha vida. A minha primeira fase artística foi o Pau Brasil, onde a gente evidenciava as belezas do nosso país e defendíamos muito o nacionalismo. Era uma luta muito grande naquela época. Após tantas honrarias e lutas, eu creio que o meu legado ficou bem marcado na história, que foi a luta para evidenciar a potência do Brasil, a lutar o nacionalismo, expor, e através das minhas obras, com as cores e as formas que eu utilizei, eu consegui deixar isso bem claro. E durante toda a minha vida eu fui considerada como uma mulher fútil, mas na verdade é que nunca se tratou de estética, e sim a maquiagem me protegia contra os raios solares. A minha trajetória para me tornar neurocirurgiã foi muito difícil, porque naquela época até meus colegas de trabalho não me respeitavam só pelo simples fato de eu ser mulher. Eu fiquei 47 anos trabalhando no mesmo hospital e mesmo aposentada eu fiquei mais 15 anos trabalhando. A minha primeira cirurgia eu não podia imaginar que ia mudar minha vida depois de 47 anos. Eu escolhi uma profissão, mas para ser um clínico geral em uma cidade natal. A minha primeira missão foi trabalhar como jornalista para conseguir captar algumas informações sobre como estava acontecendo a Gestapo naquele momento. Para quem não sabe, a Gestapo é a polícia secreta da Alemanha. A Gestapo junto com Barney me procuraram por todo lugar. Cada esquina eles colocaram um cartaz de procura-se Virginia Hall e ninguém nunca me achou. Voltando à minha cidade natal, nos Estados Unidos, em Maryland, eu ganhei duas coisas. A primeira foi a Cruz de Serviço Distinto, por coragem na Segunda Guerra. Eu fui a única mulher a ganhar esse prêmio. Eu ganhei um apelido de A Dama que Manca. A Gestapo colocou esse apelido em mim, porque ninguém sabia quem eu era, onde eu andava ou como me vestia, e eles me apelidaram de A Dama que Manca.